Sai não, vai sair agora. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, seria o nosso culto da família, que nós estaríamos realizando na igreja, mas como não é possível, estamos aqui. Então, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E desde já, quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Filipenses 4. Nós vamos ler o 6 e o 7. Amém? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, diante de tudo que está acontecendo, eu venho aqui trazer essa meditação que fala de Filipenses, a qual o apóstolo Paulo nos orienta a que nós não devemos andar ansiosos. Então, o que fazer em meio a essa turbulência que nós estamos vivendo agora nesses últimos dias? Nós estamos vivendo um caos mundialmente, enfrentando os momentos de crise na saúde pública, com a disseminação do coronavírus. Uma doença que foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019 na China e está revolucionando o mundo de uma forma geral. Infelizmente, a doença do coronavírus trouxe muito pânico e medo. Por isso, além de estarmos atentos aos aspectos físicos e biológicos relacionados a esta doença, cabe também fazermos uma análise minuciosa de outros pontos relevantes voltados para a saúde mental e emocional das pessoas. O excesso de notícias e informações tem levado o ser humano a um descontrole e a uma insegurança sem igual. Com o advento tecnológico, a propagação das chamadas fake news, notícias falsas, trouxe um grande impacto viral e, através de chamadas sensacionalistas, tendem a prender o público e acabam, assim, por desestabilizar emocionalmente quem consome essas notícias, colaborando por aumentar o medo e o desespero das pessoas. Com isso, é natural a presença de transtornos de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, pânico e outros sintomas decorrentes. Então, esse é o nosso quadro a qual nós estamos enfrentando atualmente. Então, essas notícias que vêm aí acontecendo têm trazido uns transtornos mental para as pessoas, têm trazido ansiedade. Então, diante dessa palavra, o que é que eu quero trazer nesse momento para os irmãos? Que essa palavra fala do remédio de Deus para a preocupação. E nós sabemos que preocupação é uma preocupação que gera uma ansiedade. Então, eu quero destacar aqui, diante do texto, quando ele fala uma palavra de proibição, quando diz algo que devemos evitar. Quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, isso é uma palavra de proibição. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, como eu havia falado, que preocupação é uma preocupação, é uma ideia fixa, permanente, dominante
e antecipada, que perturba o pensamento, uma obsessão, uma preocupação com esse peso, com esses pensamentos, sentimentos de apreensão, de inquietação, sensação de medo. Se você separar essa palavra preocupação, é uma ocupação prévia da sua mente. E isso tem trazido um desgaste mental. Quantas pessoas têm perdido o sono? Você que está na sua casa, e antes a gente estava com medo de quê? Com medo de adoecer. Mas agora, atualmente, nós estamos com medo de quê? De passar fome, de não ter dinheiro de perder emprego, de não ter dinheiro para nós sobrevivermos, porque está um caos. E isso já está atrapalhando a economia. Então não é só ficar preocupado em adoecer. E como se manter agora daqui para frente? Quantas as pessoas que trabalham autônomas já não têm condições de trabalhar, de exercer o seu trabalho, porque não tem como vender. Então está muito difícil. Vem muito difícil. Está ficando muito difícil. Mas a palavra nos orienta. Então eu quero dar aqui alguns exemplos de pessoas que estavam preocupadas. E essa preocupação trouxe uma ansiedade. No Salmo 55, no verso 22, diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. 1 Pedro 5,7: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em Lucas 12, 22, versículo 24, Jesus falou aos discípulos: não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer e vestir. Em Lucas 12, do 25 ao 26, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6, 28 ao 30, porque vocês se preocupam com roupas, com o vestir, com o comer. No final ele diz: homens de pequena fé. Em Mateus 6, do 31 ao 33, diz: não se preocupe com o que comer, beber, vestir, pois aos pagãos é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nos serão acrescentadas. Nós também estamos assim, como os discípulos estavam. Jesus trouxe a ele a essa reflexão, despertou a eles a refletir, que eles estavam preocupados com essa vida, com as suas necessidades. Mas ele diz: se preocupe e buscai o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Então eu quero aqui, irmãos, que nós, diante de tudo isso que está acontecendo, eu tenho 44 anos, nunca passei em toda a minha vida o que agora estou vivenciando. É uma coisa nova, é uma coisa difícil. Realmente o medo, essa situação tem causado esse medo, esse pânico, ele vem. Mas o Senhor, a palavra do Senhor nos traz uma orientação de como nós temos que nos comportar diante de tudo isso. Então, aqui os discípulos estavam preocupados. E o que é que eu vejo aqui? Que nós também estamos preocupados com esse vírus. Não é só com o vestir, mas o que esse vírus tem causado agora. Estamos preocupados como nos manter financeiramente. O país, o mundo está passando momentos difíceis. E quando, mesmo que vá melhorando, mas até que se estabeleça
financeiramente, isso requer tempo. Isso requer tempo, irmãos. Então, muitas pessoas agora estão desempregadas, muitas empresas estão fechando. E isso sim, essa crise está chegando à nossa porta. Mas aqui ele diz, segundo ponto é, uma palavra de direção ao que devemos fazer. E o que nós devemos fazer agora, irmãos? O quê? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, é o que a palavra nos orienta. Como? De que forma? De que forma nossas petições vão ser conhecidas? Por meio de orações, por súplicas, por ações de graça. É dessa forma, irmãos, que nós temos que vir até o Senhor. Nós não podemos mudar essa situação. Por mais que nós tomamos precauções, nos previna, mas nós não podemos mudar. É uma situação que está aí. Então, o que nós temos que fazer? O apóstolo Paulo aqui, ele nos orienta a levar diante de um Deus soberano, de um Deus que está diante de tudo, por mais que esse vírus se torne tão poderoso. Mas o nosso Deus é muito mais poderoso. Então, que esse é o momento, irmãos, de nós orarmos, sair do comodismo. Você já se perguntou por que Deus permitiu isso acontecer? Para que nós, como igreja, venhamos nos despertar, irmãos. O Senhor sabia da nossa frieza, de como nós estávamos. Então, para que nós precisamos sair desse comodismo. É o momento de nós orarmos, é o momento de nós provarmos a Deus se realmente nós confiamos nele, que ele é que rege a nossa vida, que ele é que direciona os nossos passos, que ele é que providencia o nosso pão, o nosso sustento, que é ele, irmãos. Então, quando ele chama ali a atenção dos discípulos, isso é o meio que ele vem chamando também a nossa atenção como igreja que somos. É verdade que nós temos que colocar isso em ação. Eu tenho que levar diante de Deus, eu tenho que sair até... nós falamos muito, não, mas eu já oro, pastor, eu já venho orando. Mas que tipo de oração tem sido essa, irmão, diante do nosso Criador? E eu venho falando isso, não de agora, faz muito tempo. Muitas das vezes as nossas orações são superficiais. É como se nós não tivéssemos uma intimidade com Deus, é como se nós não confiamos nesse Deus. Nós oramos sim, mas cadê a confiança? Cadê a entrega? Cadê o entregar toda a minha vida, todos esses cuidados ao meu Deus? Então nessa hora nós estamos sendo provados a assim fazer. É algo que saiu do nosso controle, é algo que saiu. Nós não sabemos até que ponto isso vai. Então é o momento de nós chegarmos diante da presença do Senhor e dizermos, e falarmos e orarmos: Senhor, age por mim. Senhor, hoje eu vejo, Senhor, que o Senhor precisa estar no trono, sentado no trono, regendo a minha vida. E nós precisamos, irmãos, estar desenvolvendo sim esse relacionamento, termos novas práticas, que a nossa oração venha ser uma oração fervorosa, que a nossa oração venha ser uma oração que acredite no nosso Criador, que Ele é que rege a nossa vida. Terceira palavra, é uma palavra de promessa, é a paz de Deus. Paulo exorta os cristãos a permanecerem firmes no Evangelho. A paz que fala o apóstolo Paulo, irmão, é dos atributos de Deus. Sua origem está em Deus e ele a possui em seu próprio ser. Por ser um de seus atributos comunicáveis, ele a compartilha com seus filhos, não porque merece, mas Deus a concede como uma dádiva, um dom, um presente, por causa da obra redentora de Cristo. Se hoje temos a paz de Deus, é porque Cristo a mereceu em nosso lugar, nos reconciliando com Deus. Você vai ver isso lá em João 14, 27. A paz que excede todo entendimento. Paulo está dizendo, irmão, que a paz de Deus é insondável, que é impossível ao homem por natureza compreender. Que nós precisamos
da intervenção de Deus, da intervenção. O efeito da paz, irmão, que excede todo entendimento. Paulo declara que tal paz que excede todo entendimento é a mesma responsável por guardar os sentimentos e os pensamentos dos redimidos em Cristo Jesus. No entanto, a paz que excede todo entendimento não nos protege apenas das ameaças externas, mas também dos conflitos internos. Então, eu quero deixar aqui, irmãos, essa reflexão nessa noite para que você venha entender. Confia em Deus, aconteça o que acontecer, mas que você venha estar firme em Deus, que essa paz que excede todo entendimento venha te guardar, venha guardar os teus conflitos internos, os teus questionamentos, aquilo que internamente tu tem enfrentado. Essa paz, irmão, por isso que nós temos que clamar, quando ele diz que essa paz que excede todo entendimento, ela vem estar presente, e isso não é pelos nossos esforços, não, é pelo esforços que foi feito na cruz do Calvário por intermédio de Jesus Cristo, que hoje nós fomos alcançados com essa paz. A paz que excede todo entendimento não é a ausência de problemas, aflições ou dificuldade, não é. Mas é a garantia de que Deus está no controle de todas as coisas e que por mais que tudo pareça difícil, podemos descansar, irmãos, na promessa de que no dia vindouro, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Romanos 16, 20. Então, é isso, irmãos, que nós temos que ter. Por mais que o mundo esteja um caos, por mais que isso venha nos amedrontar, que nós venhamos estar confiando nessa paz que excede todo entendimento, que excede tudo isso que está acontecendo, que excede muito mais essa paz que em meio a aflições, a perigos, a perturbações, essa paz vem nos guardar para que nós venhamos ter o que, irmãos? Uma mente sadia em Deus, e só pelo poder do Senhor Jesus Cristo, só pelas infinitas misericórdias desse Deus, irmãos, nós podemos deitar e descansar em paz, porque Deus nos guarda, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Então, irmãos, vamos estar firmes, convictos de que Deus nos guarda. Igreja do Senhor, nós temos que nos levantar em oração e nos mergulhar na presença desse Deus, chamando essa atenção de que Deus venha agir, intervir pelo seu povo, venha ter de misericórdia, que nós venhamos orar por aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis agora, que estão enfrentando os terrores nas suas mentes, que têm perdido o sono. Quantos velhinhos estão padecendo agora nesse momento? Quantos familiares nós, por falta dessa confiança em Deus, tem estado a mercê, e nós como igreja militante precisamos estar agindo em oração. Então se desperta, irmão, se desperta, ora pelo teu vizinho, ajuda, sabe, leva uma palavra de conforto, busca em Deus, e se isso tem trazido uma tribulação, uma inquietação na tua alma, mergulha na presença do Senhor, chora, pede perdão pelos teus pecados, por aquilo que está no oculto. Tá certo, irmãos? Essa é a reflexão que eu quero trazer aqui nessa noite. Amém? Fiquem na paz. Amém.